Você sabia? Israel é um povo peculiar. No capítulo 11 de Gênesis, lemos sobre o triste evento da Torre de Babel, onde o homem distante de Deus expressa sua determinação em ser maior que Deus, o Criador. Deus agiu imediatamente, confundindo assim as línguas e enfraquecendo tal intento, espalhando os homens. Desde então foram formadas as diversas nações conforme a sua língua e as contínuas mutações, impedindo a unidade do mal. O capítulo 12 registra o chamado de Deus por Abraão para, a partir dele, formar uma nação que o servisse, o conhecesse, o obedecesse, o representasse e o adorasse. Ao longo da história, Israel teve altos e baixos no que diz respeito à sua santa vocação. Deus permitiu invasões, deportações e muito sofrimento como forma de disciplina. Como nos mostra o profeta Abacuque em seu livro, no capítulo 1, no verso 12, Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Entretanto, apesar das contínuas quedas morais de Israel, de suas muitas infidelidades, Deus sempre foi fiel ao seu soberano propósito e nunca desistiu dele. Sempre considerou Israel como a menina dos seus olhos. Em Deuteronômio 32:10, nós lemos: achou numa terra deserta e no ermo solitário, povoados de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos seus olhos. E o profeta Zacarias também fala: porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Em Romanos 11:29 lemos: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. No ano 70 da nossa era, em cumprimento da profecia de Jesus em Mateus 24, o imperador Tito destrói Israel e o povo judeu, espalhando-os mundo afora. Mas jamais esse povo perdeu a sua identidade. Sempre houve um remanescente que preservou e preserva a santa semente. Esta escolha soberana é, sem dúvida, a principal razão das inúmeras e intermitentes perseguições deste povo ao longo da história. O mais recente e atroz acontecimento que mudou a história moderna foi, sem dúvida, a Segunda Guerra Mundial, que tinha como pivô central o extermínio dos judeus. Na Alemanha e na Europa, cerca de 6 milhões de judeus foram mortos. Em cumprimento das profecias, como Jeremias 31:8, eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E outros textos, como Jeremias 29:13, 14, Deuteronômio 30, de 1 a 10, etc., Israel voltou para a sua terra. Nós, brasileiros, podemos nos orgulhar do papel histórico e profético na pessoa do diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, que, presidindo a Assembleia Geral da ONU em 29 de novembro de 1947, deu o voto de Minerva, reconhecendo oficialmente a Israel como nação, o que determinou a criação do Estado de Israel em 1948. Em junho de 1976, a Frente Popular para a Libertação da Palestina e da facção do Exército Vermelho desviaram um voo da Air France, sequestrando passageiros de maioria judaica. De maneira espetacular, agentes israelitas chegaram ao aeroporto de Entebbe sem serem detectados por qualquer radar. E ali eles libertaram os reféns. Há relatos, inclusive, da intervenção de Deus nesta operação. Desde 1948, várias guerras foram desencadeadas contra Israel. 1956, na crise do Canal de Suez. Em 1967, a guerra chamada Guerra dos 6 Dias. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur, Dia do Perdão.
Em 1982 a 83, a Guerra do Líbano, e agora, em 7 de outubro de 2023, sendo esta indubitavelmente a mais covarde e insana por parte dos militantes terroristas do Hamas, quando jovens, homens, mulheres, idosos e crianças foram brutalmente sequestrados como reféns, tendo crianças decapitadas e mulheres estupradas. Tudo isso com a mesma sede de exterminar a menina dos olhos de Deus. É claro que a morte de inocentes oriundos dos ataques de Israel é, no mínimo, desumano. Entretanto, o grande causador dessa hedionda catástrofe é o movimento do Hamas. Israel, como nação soberana, tem o dever de se defender de tais atrocidades. Como cristãos, entendo que devemos orar pela paz de Jerusalém, como diz lá no Salmo 122:6, pois isto é bíblico. Mas não é antibíblico orar por misericórdia pelos inocentes palestinos que morrem aos milhares sem ter como se defenderem. Estas são as devastadoras consequências das guerras. No fatídico dia 11 de setembro de 2001, terroristas tombaram as Torres Gêmeas no centro de Nova York. Aviões partiram do Logan, em Boston, Nova York e Washington, sem que ninguém pudesse suspeitar de suas intenções terroristas. E eles eram suicidas. Quase 3.000 mortos foram contabilizados naquela tragédia, além de mais de 200 no Pentágono e na queda do quarto avião na Pensilvânia. Se porventura o governo americano descobrisse que aqueles aviões, após sua decolagem, foram sequestrados e tivesse a certeza de que iriam fazer o que fizeram, qual deveria ser a atitude das autoridades americanas? Certamente tentariam a todo custo intervir no curso daquelas aeronaves e não economizariam esforços no intuito de salvar cada passageiro inocente. Porém, caso não existisse alternativa senão o abatimento daqueles aviões no intuito de preservar outros milhares em terra, será que relutariam em fazê-lo, mesmo sabendo que inocentes seriam mortos? Certamente seria uma decisão dificílima. Entretanto, com profunda tristeza na alma, ao concluir que deixar aqueles aviões seguirem o seu curso mortífero ceifaria mais de 3.000 pessoas e deixaria mais de 6.000 feridos, deveriam optar por abater aqueles aviões, sabedores que cerca de 245 pessoas inocentes perderiam suas vidas e mais de 3.000 vidas seriam poupadas. Quando olho com essa mesma perspectiva para a situação de Israel atual, diante do movimento terrorista, sabedor que inocentes, homens, mulheres, jovens, idosos e crianças estão ali na faixa de Gaza, na iminência de serem mortos, minha alma chora. Choro por eles e oro para que Deus lhes dê livramentos milagrosos. E oro ainda para que Deus dê estratégia e sabedoria aos comandantes e soldados de Israel no dever de proteger seu povo, compreendendo não se tratar de vingança, mas de exterminar o mal, para que não somente eles, mas todo o mundo livre possa usufruir de tempos de paz. É triste saber que o grupo terrorista do Hamas vem usando civis como escudos humanos. É, em princípio, coerente o apelo de autoridades mundiais que desejam um cessar-fogo em prol de ajuda humanitária. Muitos estão condenando Israel por suas intervenções destrutivas na faixa de Gaza. Entretanto, os mesmos que condenam não demonstram nenhum interesse em unir com Israel no combate ao terrorismo, ou seja, por conveniência, só querem ver a situação do prisma que os agrada. Independentemente de apoiar ou recriminar, é hora de todos os cristãos, de todos que creem em Deus, se colocarem na torre de vigia, para orar e interceder junto ao excelso Deus, no afã de que Ele, conforme a sua vontade soberana, intervenha com graça e misericórdia nessa hora sombria. Por outro lado, esse é o momento de fazermos uma introspecção, revendo nossos valores e nossa postura diante do Deus Santo. É hora de nos arrependermos, é hora de voltarmos para aquele que nos ama e deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar a fim de nos salvar.
É hora de atentarmos para o cumprimento das profecias e alertas da prometida volta de Jesus para buscar os seus escolhidos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quero ainda deixar para a sua reflexão alguns textos bíblicos. Isaías 64, de 7 a 9. Já ninguém há quem invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. Em Êxodo 15, 2 e 6 nos diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, e a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Que Deus abençoe a todos.